Fala pessoal, professor Edgar aqui na área e vamos à resolução de mais um exercício sobre motores de indução trifásico. Bem, vamos lá. Um motor de indução trifásico tem no estator 3 ranhuras por polo e por fase. Sendo 60 Hz a frequência da rede, pede-se A. O número de polos produzidos, B. O número total de ranhuras do estator, C. A velocidade do campo magnético girante e D. A velocidade do rotor para um escorregamento de 3%. Então vamos à resolução de cada um desses itens. Primeiro, o número de polos produzidos. Então vamos ver o que o exercício dá pra gente, ó. O exercício diz para nós que temos aqui, ó, a gente sabe que é um motor de indução trifásico e que tem no estator 3 ranhuras por polo e por fase. Sendo 60 Hz a frequência da rede, ele pede para nós, primeira coisa, o número de polos. Então o número de polos desse motor é dado por essa relação, 2 vezes pp, onde vou ter que o meu número de polos será igual a 6. O número total de ranhuras no estator. O cálculo do número total de ranhuras no estator é dado por essa relação, que é o número, que é a quantidade total de ranhuras por polo e por fase, NR, que é o número de ranhuras, P, que é o número de polos, e M, que é o número de fases. Então ele é dado por uma razão entre N pelo produto de P vezes M. Nesse caso aqui, ele está pedindo o número total de ranhuras. Já foi me dado o número de ranhuras por polo e por fase, que são 3. Eu também tenho o número de polos e também tenho o número de fases. Isso daí já foi dado para nós. O que nós calculamos no exercício anterior foi o número de polos. Portanto, 3 vezes 6, 18, vezes 3, 54. Então, eu tenho 54 ranhuras nesse estator, desse motor de indução trifásico. Agora vamos à velocidade do campo magnético girante. Para calcular a velocidade do campo magnético girante, eu uso a fórmula do NS, bom? Que é o que a gente chama de velocidade síncrona. Para calcular a velocidade síncrona, eu multiplico 60 vezes a frequência da rede, dividido pelo número de polos, ou no caso aqui, no meu caso, número de par de polos. Se eu fosse utilizar o número de polos, eu teria que multiplicar 120 vezes F dividido pelo número de polos, tá bom? Então, 60 vezes 60, 3.600, dividido por 3, eu tenho que a velocidade síncrona ou velocidade do campo magnético girante equivale a 1.200 RPM, 1.200 rotações por minuto. E por fim, a velocidade do rotor para um escorregamento de 3%. Aí agora fica fácil, né? Já tem todos esses dados. Para calcular a velocidade desse rotor, com esse escorregamento de 3%, basta eu multiplicar, ou eu multiplico 1.200 vezes 97%, ou 0,97, ou uso essa relação, que NS é igual a N é igual a NS menos S vezes NS. Ou seja, a rotação nominal, a rotação minha com o escorregamento, ela será a rotação que eu vou medir efetivamente na ponta do eixo, né, com o tacômetro. É a rotação síncrona, NS, menos o escorregamento vezes a própria rotação síncrona. Portanto, eu tenho 1.200 menos 36, eu encontro que a minha rotação que eu vou medir lá na ponta do eixo, já contando com o escorregamento de 3%, é de 1.164 rotações por minuto. Bom, pessoal, então, qualquer dúvida aí, coloque nos comentários. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar. Até os próximos vídeos.